Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a teoria da decisão judicial. E antes de qualquer coisa, eu só preciso dizer que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 16 de fevereiro de 2021, o segundo ano da peste. Estou gravando neste dia que é a terça-feira de carnaval, sem carnaval. E por isso eu estou gravando com esse colar de contas aqui do Afoxé Filhos de Gandhi, porque eu espero sinceramente que em 2022 estejamos todos com saúde, vacinados e pulando carnaval, na terça-feira de carnaval, porque terça-feira de carnaval é dia de pular carnaval e não de gravar videoaula. Então eu estou gravando essa videoaula hoje como penitência prévia para o carnaval de 2022. Amém. Agora vamos tratar, sobre sentença. Nós discutíamos já esse tema aí em duas aulas que já foram publicadas aqui no canal, e nesta aula especificamente eu quero trabalhar com duas classificações que é possível a gente fazer das sentenças e tratar também sobre a prevalência da análise do mérito no julgamento do processo. Primeiro, vamos para uma clássica classificação das sentenças que está diretamente ligada à classificação das ações. Então é muito comum que a gente ouça falar em ação declaratória, ação condenatória e ação constitutiva. Essa mesma classificação que a gente usa para as ações, para os tipos de ação, também nós vamos utilizar aqui para classificar as sentenças, A sentença ela pode ser condenatória, pode ser declaratória ou pode ser constitutiva, a depender daquilo que tenha sido pedido pelo autor, Qual a providência que o autor pediu na sua petição inicial ou que o reconvinte pediu na sua reconvenção. Então, vamos começar tratando da sentença condenatória. A gente diz condenatória aquela sentença que vai estabelecer uma obrigação à parte, a parte que foi condenada nesse caso. E essa obrigação vai ser ela pode ser de várias naturezas, Pode ser uma condenação ao cumprimento de uma obrigação de fazer, um cumprimento de uma obrigação de entregar uma coisa, ou mesmo o cumprimento de uma obrigação de pagar uma determinada quantia. Então, quando o juiz estabelece na sua decisão uma obrigação em face de uma das partes, que uma das partes tem com relação à outra, nós estamos diante de uma sentença de natureza condenatória. Além disso, a gente ouve falar também das sentenças de natureza declaratória. E se você for procurar na doutrina, você vai perceber que os doutrinadores explicam, que no fundo todas as decisões têm um quê de declaração. Todas as sentenças vão declarar a existência ou a inexistência de um direito. Mas há determinadas sentenças e há determinadas ações que são meramente declaratórias, ou seja, elas tão somente se prestam a declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica ou de uma obrigação. A gente chama esse tipo de sentença meramente declaratória. E por que eu falei que todas as sentenças vão ter um fundo de declaratória? Porque, por exemplo, numa sentença condenatória que estabelece uma obrigação do réu de pagar ao autor uma determinada quantia em razão aí de danos materiais que ele tenha causado ao autor. Quando o juiz estabelece essa condenação, e antes de ele estabelecer essa condenação, por uma questão lógica, ele vai, obviamente, declarar que o autor tem aquele direito, quer dizer, declara que há uma relação jurídica entre o autor e o réu, e que dessa relação jurídica nasce o direito do autor de ser indenizado pelos danos causados pelo réu, e aí, em decorrência disso, condena o réu a ressarcir esses danos sofridos pelo autor. Então, lá no fundo a gente consegue enxergar uma força, uma característica declaratória, mesmo na sentença condenatória, mesmo na sentença constitutiva. Mas há casos específicos em que a parte pretende tão somente a declaração da existência de uma relação jurídica ou a declaração da inexistência de uma obrigação, por exemplo. Nesses casos, nós estaremos diante de uma sentença chamada
meramente declaratória, ok? E por fim, nós temos também a chamada sentença constitutiva. A sentença constitutiva é aquela que vai constituir ou desconstituir uma relação jurídica, né? Vai criar um novo estado para as pessoas. E um clássico exemplo de sentença constitutiva é aquela que é proferida na ação de divórcio, né? Porque quando o juiz julga a ação de divórcio, ele vai desconstituir aquela relação jurídica de casamento que havia entre autor e réu, né? E aí, com isso, nós vamos ter um novo estado, de fato, né, das pessoas. Quer dizer, as pessoas, em vez de casadas, como eram antes, agora serão divorciadas. O seu estado passará a ser de pessoa divorciada. Essa é uma sentença constitutiva, porque ela desconstitui uma relação jurídica anteriormente e cria uma nova situação jurídica para as partes envolvidas naquele processo. Tá? Então, basicamente, esses são os 3 tipos de sentença que decorrem dos tipos de ação. E alguns doutrinadores, além disso, fazem, em vez dessa classificação ternária, né, em 3 tipos diferentes, fazem uma classificação em 5 tipos diferentes de sentença, incluindo nessa classificação a sentença ou a ação executiva lato sensu e a sentença ou ação mandamental. Outra parte da doutrina vai criticar essa divisão quinária das sentenças para dizer que, na verdade, esses outros 2 tipos, a executiva lato sensu e a mandamental, são subtipos da sentença condenatória. Tá? O que é a executiva lato sensu? Geralmente a gente chama de executiva lato sensu uma decisão que já prevê um meio de ser executada automaticamente, ela é auto-executável. E como exemplo da executiva lato sensu, nós temos a decisão que é proferida na ação de reintegração de posse, quer dizer, o juiz vai determinar que o invasor da posse alheia, né, que é aquele que turbou, esbulhou a posse alheia, saia daquele imóvel, né, de modo que o possuidor originário possa exercer todos os seus direitos possessórios novamente. E que se essa pessoa não sair, automaticamente o oficial de justiça vai ter meios, então, de, acionando a polícia, por exemplo, fazer a retirada forçada daquela pessoa daquele imóvel que ela estava ocupando indevidamente. Tá? Então, se diz aí que nós temos uma sentença executiva lato sensu porque ela é auto-executável. Ela não depende de um procedimento posterior de execução. Tá? E, além disso, tem também a sentença de natureza mandamental, que é, por exemplo, aquela proferida nas ações de mandado de segurança, em que o juiz determina que se faça algo sob as penas da lei, né? E aí disse então que nós temos um tipo diferente de sentença nesse caso aí, completando os 5 tipos nessa classificação. Lembrando sempre que essa classificação entre 3 ou entre 5 não é uma classificação pacífica na doutrina, né? Tem doutrinadores que fazem a divisão em 5, outros que fazem a divisão em 3, incluindo a executiva lato sensu e a mandamental como subtipos da sentença condenatória. E aí você vai escolher a teoria a qual você vai se filiar. Eu não quero aqui dizer para você se esta é certa ou aquela é errada. Você, desde que você conheça esses 5 tipos, né, você pode aí conseguir manejar o seu estudo no processo e saber para qual corrente você vai caminhar na adoção aí dessa classificação. Vamos além. Uma outra forma de classificar as decisões é aquela classificação que a gente faz entre sentença de mérito e sentença processual. E a gente já vem falando sobre esse tema há algum tempo, né? Por exemplo, quando a gente tratou lá na contestação a respeito das defesas processuais e das defesas de mérito, a gente estava dando um início, né, na discussão a respeito desse problema, dessa questão de separar as questões processuais das questões de mérito no julgamento do processo. Então, se o réu, na sua contestação, pode
arguir defesas de natureza processual, indicando que há defeitos processuais que podem levar à extinção do processo sem análise do mérito, nós temos que considerar essa diferenciação também no momento do julgamento do processo. E aí nós temos essa divisão, né, entre sentenças processuais e sentenças de mérito. Vamos primeiro tratar das sentenças processuais, que são aquelas sentenças que extinguem o processo sem análise do mérito, ou seja, aquelas sentenças em que o juiz não analisa o direito material, ele não diz a quem pertence o direito material porque tem ali um problema formal, um vício formal que o impede de analisar o mérito da causa. Tá? Essas sentenças processuais são também chamadas de sentenças terminativas. Tá? Então, na doutrina você vai encontrar essas duas denominações, ou sentença processual ou sentença terminativa, e nos dois casos você tem que saber que se trata da mesma coisa, que são as decisões referidas lá no artigo 485 do CPC, e eu gostaria que você acompanhasse isso comigo. 485, lá no seu caput, disciplina que o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1, indeferir a petição inicial. E a gente inclusive já estudou isso, né? No início dessa disciplina, nós estudamos os casos de indeferimento da petição inicial e já tomamos conhecimento de que nessas hipóteses o juiz vai extinguir o processo sem análise do mérito porque tem um defeito formal, né? Tem um defeito na peça que abre o processo, que é a petição inicial, né? Para o autor, a peça mais importante. E aí, em razão desse defeito, não é possível seguir no julgamento do mérito da causa, né? Porque aquele defeito macula o processo e impede que o juiz possa, então, decidir com justiça a respeito de a quem pertence o direito material. Então, essa é a primeira hipótese de sentença processual. Segunda hipótese, quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Vejam bem, esse caso do inciso 2 aqui trata de um processo, e isso acontece muito raramente, né? Porque é muito difícil que ambas as partes deixem de ligar para aquele processo que existe. Então, nesse caso aqui, se o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes, quer dizer, nem o autor e nem o réu peticionaram, nem o autor e nem o réu movimentaram aquele processo, praticaram os atos necessários para que aquele processo fosse adiante, nesse caso nós teremos a possibilidade de extinção do processo sem análise do mérito, porque eu tive aqui negligência de ambas as partes. Já o inciso 3 trata especificamente do autor, e aqui você precisa ficar atento para não confundir uma coisa com a outra. Inciso 3 diz o seguinte: quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então aqui nós temos a seguinte hipótese: o juiz determinou que o autor praticasse um determinado ato, né, e o autor acabou por não praticar esse ato, passou o prazo aqui de 30 dias, ele não deu notícia nos autos do processo se ele pode ou não pode praticar aquele ato, se ele está tendo dificuldade, enfim. Ele simplesmente não se manifestou. Nesse caso, nós temos a possibilidade de extinção do processo sem análise do mérito por abandono da causa pelo autor, enquanto que no inciso anterior nós estávamos tratando de negligência de ambas as partes, aqui nós estamos tratando de abandono da causa pelo autor. Mas vamos adiante, porque esses dois incisos aqui, o 2 e o 3 do 485, se relacionam com alguns dispositivos dos parágrafos desse mesmo artigo, como é o caso do parágrafo 1º do 485. Nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Olha só que interessante isso. No caso do inciso 1 o processo fica parado por mais de um ano e ninguém toma nenhuma iniciativa. No caso do inciso 2 o processo fica parado por mais de 30 dias, né, e o autor não toma a iniciativa que ele incumbia.
Passou esse prazo, o que o juiz tem que fazer? Tem que determinar a intimação das partes, no caso do inciso 2, ou a intimação do autor, no caso do inciso 3, e dar a essa parte mais 5 dias para que tome alguma providência. Se depois disso não for tomada nenhuma providência, aí nós vamos para o parágrafo seguinte, que é o parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, que é a negligência de ambas as partes pagarão proporcionalmente as custas. Quer dizer, porque a culpa da extinção do processo foi de ambas as partes, porque ambas as partes foram negligentes, né? Elas deixaram de se manifestar. E aí, nesse caso, quem vai pagar as custas do processo vão ser as duas partes, vai dividir entre elas, porque foram elas que deram causa à extinção do processo. E quanto ao inciso 3, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado, porque é óbvio, nesse caso aqui, o abandono da causa se deu por iniciativa do próprio autor. Ok? Mas não só isso, agora nós temos que ler o parágrafo 6º do artigo 485, porque ele também tem uma disposição complementar. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Olha só que interessante isso aqui. Passou 30 dias, o autor não se manifestou. O juiz intima o autor novamente para que ele se manifeste no prazo de 5 dias. O autor não se manifesta. Aí o que o juiz vai fazer? Vai extinguir o processo imediatamente? Não. Se já foi oferecida a contestação, ele tem que aguardar que o réu peça a extinção do processo. Porque pode ser que o réu não queira a extinção do processo e ele queira praticar atos para que o processo vá adiante e seja julgado o mérito, né? Então, o réu pode querer o julgamento do mérito em vez de querer a extinção do processo sem análise do mérito. E por que o réu pode querer isso, né? Se ele pode ter uma sentença de extinção sem análise do mérito, por que ele vai querer arriscar que o juiz julgue o mérito? Porque pode ser que ele esteja completamente seguro do seu direito e de que ele produziu as provas necessárias, ele quer então resolver aquele problema de uma vez e quer que o juiz analise o mérito da causa, certo? Agora, se o réu não requerer nada e não fizer nada também e passar o prazo de mais de 1 ano, aí vai se aplicar o inciso 2, porque aí nesse caso as duas partes foram negligentes. Ok? Então esses são os desdobramentos aqui dessas disposições. Vamos adiante. O inciso 4. Quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Os pressupostos processuais que vocês já estudaram quando estudaram processo civil 1, né? Então, se falta pressuposto processual, nós temos um vício aqui, né? E se o juiz constatar esse vício na sentença, não for possível mais sanar esse vício, ele vai ter que extinguir o processo sem análise do mérito. Inciso 5. Quando o juiz reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. A perempção está descrita lá no parágrafo 3º do artigo 486. Né? Se o autor der causa por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa do seu direito. Olha só que situação absurda essa a da perempção. O autor propõe uma ação, abandona, o processo é extinto sem análise do mérito. Propõe novamente, mesmo processo, mesmo pedido, né, pedindo aquilo que ele já tinha pedido anteriormente, e também abandona a causa por mais de 30 dias, o réu requer a extinção do processo, sem análise do mérito, o juiz extingue. Aí o autor insistentemente propõe uma terceira demanda idêntica àquela, né, provocando o judiciário mais uma vez, e deixa esta ação também morrer sem análise do mérito por abandono da causa. Aconteceu a perempção, porque por 3 vezes ele deu motivo para que o processo fosse extinto sem análise do mérito em razão do abandono da causa. Se ele voltar uma 4ª vez ao Poder Judiciário, o juiz vai extinguir o processo imediatamente sem análise do mérito em razão da perempção, porque ele provocou por 3 vezes o Judiciário, agora não tem mais direito de provocar na 4ª vez.
e nem na quinta, nem na sexta, enfim. Isso é preempção. Litispendência é quando nós temos duas ações idênticas, né? Mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedido, que são os três elementos identificadores da ação. Quando eles são idênticos, nós temos litispendência e o segundo processo deve ser extinto sem análise do mérito. E, por fim, coisa julgada, ou seja, já houve decisão judicial transitada em julgado a respeito daquilo que o autor pretende. Se já houve, não pode ter uma nova decisão. Então, o juiz vai extinguir esse outro processo, o segundo processo, sem análise do mérito, por força da coisa julgada. Inciso 6, extinção, né, do processo sem análise do mérito, quando o juiz verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, que são as chamadas condições da ação, né? Para a maioria da doutrina, elas são classificadas como condições da ação. Então, se faltar condições da ação, o processo precisa ser extinto sem análise do mérito. Além disso, eu quero trazer para cá, vou antecipar, né? Vou pular o inciso 7 e 8, depois a gente volta para eles, e vou ler o inciso 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Na verdade, aqui a gente precisa fazer uma correção ao texto do legislador. Não é que a ação seja intransmissível. Significa aqui que o direito material discutido naquela demanda é intransmissível. Quer dizer, eu não posso transmitir aquele direito por herança. Então, morreu a parte que pleiteava aquele direito. O processo poderia seguir aí sendo titularizado pelo espólio ou pelos herdeiros da parte autora, desde que o direito material discutido naquele processo fosse transmissível. Se ele é intransmissível, quer dizer, não se transmite com a morte de uma pessoa para outra, aquela ação precisa ser extinta sem análise do mérito em razão da morte da parte autora. E por que eu juntei esses 4 incisos para lê-los de uma vez só? Porque esses 4 incisos se relacionam com o parágrafo 3º do artigo 485. Para dizer o seguinte: o juiz conhecerá de ofício da matéria constante desses incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ou seja, esses incisos tratam de matéria de ordem pública. Tá? E aí, sendo matéria de ordem pública, não há necessidade de que a outra parte requeira a análise dessas matérias, porque o juiz, identificando a presença dessas matérias, ele pode decidir de ofício. Agora, não podemos esquecer que o artigo 10 do CPC estabelece a disposição a respeito do contraditório. Mesmo aquelas questões que o juiz pode decidir de ofício, ele precisa necessariamente dar à parte a oportunidade de se manifestar. Tá? Então ele não pode decidir sem antes ouvir a parte a respeito daquele assunto, caso não tenha havido provocação da parte. Né? Caso ele vá decidir de ofício, ele precisa ouvir a parte antes. Que mais? Agora voltando aqui para o inciso 7. Quando o juiz acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Isso aqui também é importante. Ou seja, tem um determinado processo judicial que foi proposto e o réu, na sua contestação, alega a existência de convenção de arbitragem, dizendo para o juiz o seguinte: olha, eu e o autor, antes da propositura dessa ação, já havíamos feito uma convenção de arbitragem para dizer que se houvesse algum litígio sobre o que está sendo discutido aqui, nós não levaríamos esse litígio ao Poder Judiciário, nós levaríamos esse litígio ao árbitro, ao juízo arbitral. E aí, diante disso, o juiz não tem alternativa, né? Se a convenção de arbitragem é válida, ele precisa reconhecer que é incompetente para julgar aquela demanda e as partes que procurem a instituição do juízo arbitral. Ou, na segunda hipótese, quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência, ou seja, eu tenho aqui um conflito de competência entre o juiz estatal e o juízo arbitral. Se o juízo arbitral disser a competência é minha, só resta ao juízo estatal reconhecer a sua incompetência e extinguir o processo sem análise do mérito. Isso é o que disciplina
o inciso 7. Agora vamos para o inciso 8. Quando o juiz homologar a desistência da ação. E aqui nós temos uma hipótese interessante, porque ela se diferencia da renúncia. Isso a gente já sabe também. Quando eu digo que o autor desistiu da ação, significa que ele desistiu de perseguir aquele direito material naquele processo específico. Agora, o fato de ele desistir não significa que ele não possa buscar aquele direito em outro processo. Ele pode perfeitamente, porque ele desistiu apenas do caminho, ele não desistiu do direito material. Diferentemente do que acontece quando há a renúncia do autor. Né? Quer dizer, o autor renuncia ao direito material. Aí, se você ouviu falar em renúncia, quer dizer que ele está abrindo mão do direito material. Ele não quer mais receber aquela obrigação do réu. E aí, nesse caso, a extinção é com julgamento do mérito, coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, nós estamos tratando aqui tão somente da desistência do processo. E aí, com esse parágrafo 8º aqui, parágrafo 8, perdão, se relacionam os parágrafos, inciso 8 do artigo 485, se relacionam os parágrafos 4º e 5º. Vamos ver o que diz. Parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. E isso a gente já sabe por quê, né? É importante que, se uma vez oferecida a contestação, se o autor quiser desistir, o juiz tem que ouvir o réu e o réu tem que concordar com a desistência. Porque se o réu não concorda com a desistência, o processo vai seguir. Ah, mas o autor desistiu. Não interessa. Se ele desistiu, mas o réu não concordou, o processo vai seguir porque o réu também tem direito a uma decisão de mérito, né? Talvez o réu, justamente depois de oferecida a sua contestação, com bastante provas, alegações robustas, tenha confiança de que ele é que vai vencer aquela demanda. Então, o autor pode vir com a artimanha de querer desistir para reunir mais provas depois, enfim, e tentar uma aventura num outro processo. E o réu tem totalmente o direito de dizer não. Eu não concordo com a desistência, eu quero que esse processo vá até o final e que o mérito do processo seja julgado. Tá? Agora, antes da contestação, o autor pode desistir, mesmo sem o consentimento do réu. E o parágrafo 5º estabelece um limite. Até quando o autor pode pedir a desistência da demanda? Até a sentença. Então, uma vez que a sentença tenha sido publicada, e a gente já sabe o que é isso, né? A sentença juntada aos autos do processo, não é mais possível desistir da ação. Agora, enquanto não tiver sentença nos autos do processo, o autor pode requerer a desistência. Ah, mas a sentença está pronta, só falta o juiz assinar e colocar nos autos. Se o autor apresentou seu pedido de desistência antes, o juiz não pode juntar a sentença aos autos, tem que ouvir primeiro o réu. Se o réu concordar com a desistência, ele vai extinguir o processo sem análise do mérito. Ok? E o inciso 10 trata de outros casos previstos no Código de Processo Civil. A gente já viu esses outros casos quando a gente estudou lá a possibilidade de extinção anormal do processo, né? Extinção antecipada do processo sem análise do mérito. Pois bem, esses casos aqui são os casos de decisões em que o processo é extinto sem que o mérito tenha sido analisado. Quer dizer, é uma forma de extinção anômala do processo, porque, em regra, né, o que se pretende com o processo é a resolução do mérito. Agora, se acontecer algum desses empecilhos aqui, não vai ser possível a análise do mérito, então é necessária a extinção sem análise do mérito. Que mais? O parágrafo 1º, só para reforçar aqui uma questão que é bastante importante, que a gente já estudou, né? O parágrafo 1º se relaciona lá com as hipóteses de negligência e de abandono da causa. Ele traz uma regra de sanabilidade dos vícios, né? Aquele prazo de 5 dias que o juiz vai dar ao autor ou ao autor e o réu para que eles movimentem o processo novamente, é uma decorrência dessa regra da sanabilidade dos defeitos processuais. Então, sempre que possível, o juiz vai tentar salvar
aquele processo daquele defeito, né, dando a oportunidade de que o defeito seja corrigido. E para a gente finalizar a análise das questões relativas à extinção do processo sem análise do mérito, nós temos que levar em consideração o artigo 486. A diferença entre uma sentença que extingue o processo com análise do mérito da sentença que extingue o processo sem análise do mérito é que, em regra, esta sem análise do mérito não vai impedir a propositura de uma nova ação, justamente porque o juiz não analisou o mérito, né? Então eu posso levantar aquela questão novamente, levar aquele pedido novamente em um outro processo ao Poder Judiciário. Enquanto que a sentença que julga o processo com análise do mérito, uma vez que ela transitou em julgado, faz coisa julgada material, eu não posso mais rediscutir aquela questão. Ok, essa é a regra geral. Agora, o artigo 486 ele traz algumas disposições interessantes, né? A regra geral ele estabelece lá no caput. Agora, os parágrafos trazem as exceções. Parágrafo 1º. No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos 1, 4, 6 e 7 do artigo 485, que a gente já acabou de ver, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Olha só que interessante isso. É uma regra para organizar uma situação. Porque vamos pegar aqui o exemplo do inciso 6. Extinção do processo em razão de carência de ação, quer dizer, falta uma das condições da ação. O juiz reconheceu, por exemplo, que a parte autora é ilegítima para postular aquele direito. Vai extinguir o processo sem análise do mérito. Ok? Ok. Aí, se você ler somente o caput do artigo 485, diz assim: pronunciamento judicial que não resolve o mérito, que é o caso, não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Se você ler só o caput, o que você vai fazer? Você pensa assim: não, então se ele extinguiu o processo sem análise do mérito porque ele me considerou parte ilegítima, eu posso propor aquela mesma ação de novo. Posso? Não. Aí você vai no parágrafo 1º. No caso de extinção em razão do inciso 6 do 485, que é o nosso exemplo, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Ok, qual foi o vício? Ilegitimidade. Como que eu vou corrigir esse vício? Nesse caso da ilegitimidade, a correção do vício é outra pessoa propor a ação. Porque se o juiz considerou que o autor é parte ilegítima, ele disse: olha, você não pode postular isso. Outra pessoa vai ter que postular esse direito. Então tá, então se outra pessoa propuser aquela ação pedindo exatamente aquilo que eu tinha pedido, é uma repropositura da mesma ação? A resposta é não. Por que é não? Porque eu teria repropositura de ação se eu tivesse a mesma ação. Como que eu vou saber se é a mesma ação? Aí eu tenho que ir lá nos elementos identificadores da ação. Partes, pedido e causa de pedir. Então vamos analisar. A causa de pedir é a mesma, beleza? O pedido é o mesmo também, ok. Agora, as partes são as mesmas? Não. Porque é uma outra pessoa que agora está propondo a ação. Então eu não tenho uma segunda ação idêntica à primeira. Eu tenho uma ação diferente. Então, nesse caso, eu não tenho repropositura da ação. Porque quando eu corrijo esse vício a que se refere esse parágrafo 1º, nesse caso da ilegitimidade de parte, eu tenho uma nova ação e não a repropositura de uma ação. Então, nesse caso da ilegitimidade aqui, nós temos, por exemplo, uma sentença de extinção sem análise do mérito que impede a repropositura da ação, porque a correção do vício significa que eu tenho a necessidade de propor uma ação diferente daquela, e não é, então, repropositura da ação. Diferente do que ocorre com a petição inicial, com o indeferimento da petição inicial. O juiz indeferiu a petição inicial porque faltou a ela, ele entendeu que os pedidos são incompatíveis entre si. Eu corrijo esse defeito e reproponho a ação sem nenhum problema.
né? Mesmas partes, pedido, causa de pedir, ok, eu vou repropor aquela demanda. Agora, no caso de o juiz reconhecer a ausência de legitimidade de parte, aí eu não vou ter a repropositura da ação, eu tenho uma nova demanda proposta. Então, aqui nós teríamos uma exceção a essa regra geral de que nas sentenças sem análise do mérito há essa possibilidade de repropositura da ação. Nem sempre há. Fiquem atentos a isso. Parágrafo 2º. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas dos honorários de advogado. Quer dizer, se eu vou repropor a ação, eu preciso demonstrar na minha petição inicial da segunda ação que eu paguei as custas e os honorários daquele primeiro processo, que foi extinto sem análise do mérito. Para que o meu segundo processo possa ir adiante, eu tenho que demonstrar que eu cumpri as obrigações decorrentes da extinção do primeiro processo. E por fim, o parágrafo 3º diz respeito à perempção, que a gente já viu quando analisou o artigo anterior. Ok? Então, isso tudo é o que eu tinha para tratar a respeito da sentença processual. Agora vamos para a sentença de mérito, que está no artigo seguinte, lá no artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz, 1. Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Essa aqui é a clássica sentença de mérito. Por quê? Porque nela o juiz vai dizer se o autor tem direito àquilo que ele está pedindo, se o reconvinte tem direito àquilo que ele está pedindo. Quer dizer, o juiz vai dizer a quem pertence o direito material que está sendo debatido naquele processo. Aí nós temos uma sentença de mérito. Ok? Mas não só isso. A sentença de mérito tem outras hipóteses nos termos do artigo 487. Inciso 2. Quando o juiz decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição. Decadência e prescrição são matérias de direito civil, matérias de direito material, né? Elas vão atingir a pretensão ou vão atingir o direito material em si. E aí, quando o juiz reconhece que decaiu o direito ou prescreveu, o que vai acontecer é que ele vai extinguir o processo com análise do mérito. Aí você deve estar pensando assim, mas professor, ele não disse a quem pertence o direito material. Pois é, só que a prescrição e a decadência, como são matérias de direito material, a legislação considera que quando o juiz reconhece a existência delas, há a extinção do processo com análise do mérito, justamente para evitar que a parte volte ao juízo, né, requerendo aquele mesmo direito sobre o qual já houve uma decisão de decadência ou de prescrição. E o inciso 3 disciplina sobre a sentença de mérito quando o juiz homologar, a linha A, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, quer dizer, reconhecimento da procedência, o reconhecimento jurídico do pedido. Lembra que a gente já estudou quando analisamos o tema das respostas do réu? Quer dizer, o réu, em vez de contestar, ele admite que é do autor aquele direito. Então, ele reconhece juridicamente o pedido. O que resta ao juiz nesse caso? Simplesmente homologar esse reconhecimento, né? Porque o réu admitiu que o autor deve vencer. B. A transação. Houve um acordo entre as partes a respeito do mérito do processo. Diante desse acordo, o juiz só basta homologar aquele acordo entabulado entre as partes, diante daquelas condições estabelecidas entre elas. Se não houver nenhuma ilegalidade, ele deve homologar, extinguindo o processo com análise do mérito. E, por fim, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Quer dizer, renúncia significa que o autor compareceu aos autos do processo e disse que não deseja mais aquele direito material. Ele abriu mão daquele direito material. Diferente é da desistência da ação, que a gente viu lá no artigo 485. Aqui não. Aqui ele abre mão do direito material. Se o autor faz isso, ao juiz incumbe então somente homologar essa renúncia e extinguir o processo com análise do mérito. Anote aí,
Essas previsões dos incisos 2 e 3 são chamadas pela doutrina de falsas sentenças de mérito. Por que a doutrina diz que elas são falsas sentenças de mérito? Porque nelas, muito embora o juiz extinga o processo com análise do mérito, não foi ele que analisou o mérito propriamente dito, né? Ou porque ele reconheceu decadência ou prescrição e não pôde dizer a quem pertence o direito material, ou porque o réu propriamente reconheceu a procedência do pedido, ou porque as partes fizeram um acordo, ou porque foi o autor que abriu mão do seu direito, ou do seu suposto direito. Nesses casos, o que o juiz faz é simplesmente homologar, né? Nos casos do inciso 3, o que o juiz faz é simplesmente homologar a posição manifestada pelas partes e não dizer necessariamente a quem pertence o direito material. Então a decisão efetivamente não é do juiz. Por isso que a doutrina chama essas hipóteses dos incisos 2 e 3 de falsas sentenças de mérito, porque a verdadeira sentença de mérito é aquela do inciso 1, em que é o juiz que diz a quem pertence o direito material. Mas isso é apenas uma questão conceitual. O efeito dessas previsões dos 3 incisos é a mesma: extinção do processo com análise do mérito. Quer dizer, eu não posso mais rediscutir em novo processo aquilo que já foi definido anteriormente. E o parágrafo único traz uma disposição que diz respeito aqui à prescrição e à decadência, né? Para dizer que, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, que a gente já estudou, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se. Isso aqui decorre basicamente do contraditório, né? Quer dizer, não pode reconhecer decadência e prescrição de ofício sem que as partes se manifestem. As partes têm que ter o direito de se manifestar, né? Justamente para que a decisão não seja nula em razão de ofensa ao contraditório. Essas são, então, as sentenças de mérito. E para finalizar, o último artigo aqui dessa leva, o 488, que traz uma disposição interessantíssima, uma novidade no CPC de 2015. Quando vocês estudaram as normas fundamentais do CPC de 2015, né, lá dos primeiros artigos do Código, há um artigo em especial, vou selecionar ele aqui para ler, né, um artigo que a doutrina tem chamado de primazia da análise do mérito, que é o artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, dá às partes esse direito de solução do mérito. Ok, isso é um direito básico das partes no processo. Isso quer dizer que nunca vai haver a extinção do processo sem análise do mérito? Não, tanto que a gente viu aqui as hipóteses em que se dá a extinção do processo sem análise do mérito. Ok, perfeito, tá? Mas como regra geral a gente sempre vai buscar a análise do mérito, né? Justamente em razão dessa disposição aí, dessa norma fundamental do artigo 4º do CPC. Agora o 488, reforçando essa disposição, traz uma previsão específica direcionada ao juiz e diz o seguinte: desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. 485 trata da extinção do processo sem análise do mérito. Então vamos imaginar o seguinte, pegar um exemplo aqui do inciso 1 do 485, inépcia da petição inicial. O autor propõe a ação, o juiz recebe a petição inicial e o processo segue. Vem a contestação e o réu alega inépcia da petição inicial. O juiz deixa para analisar esse pedido, em vez de analisar ele lá no saneamento do processo, ele deixa para analisar depois da produção das provas. E ao longo do processo, o juiz e as partes, obviamente, né, produzem provas e tudo mais a respeito do mérito da causa. Chega lá ao final do processo e o juiz está diante desse pedido feito pelo réu de extinção do processo sem análise do mérito em razão da inépcia da petição inicial.
E ele precisa resolver esse pedido, né? Ele precisa dizer se a petição inicial é inepta ou não e precisa dizer se ele vai extinguir o processo sem análise do mérito ou não. Aí vem o artigo 488. O juiz, desde que possível, resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. A quem aproveitaria o pronunciamento de extinção do processo sem análise do mérito? Quem se beneficiaria por ele? O réu. Aí o juiz analisa, bom, de fato a petição inicial é inepta, mas vamos ver as provas que as partes produziram. E aí, analisando as provas, ele percebe o seguinte, que ele consegue julgar o mérito da causa a favor do próprio réu. Quer dizer, ele consegue pôr uma pá de cal em cima daquela discussão de uma vez por todas. Então, ele está diante de duas situações que beneficiam o réu. A primeira é a extinção de processo sem análise do mérito em razão da inépcia da petição inicial. E a segunda é a extinção do processo com análise do mérito, dizendo o autor não tem aquele direito que ele está pedindo. Qual das duas é melhor? Esta aqui, né? Porque se o juiz extingue o processo sem análise do mérito por inépcia da petição inicial, o que é possível que o autor faça? Reproponha a ação. Agora, mas isso é muito claro. A decisão de mérito não pode prejudicar aquele que alegou o vício, né? Quer dizer, a decisão de mérito, nesse nosso exemplo, não pode prejudicar o réu. Tem que prejudicar o autor, porque senão, se chegar ao final, tem um pedido de inépcia da petição inicial, e o juiz for analisar o mérito e perceber que quem tem razão é o autor com relação ao direito material, ele tem que forçosamente extinguir o processo sem análise do mérito em razão da inépcia da petição inicial. Aí você pensa assim, meu Deus, mas já foram produzidas as provas, o juiz já viu que o autor tem direito, ele não pode superar o defeito da petição inicial? Não, porque isso prejudicaria o réu, que foi quem alegou a existência do vício. Então, se ele admite a existência do vício, ele tem que declarar o vício nessa hipótese. E por que isso? Porque essa formalidade estabelecida pela lei processual, né, de que a petição inicial tem que conter todos aqueles requisitos, é uma formalidade garantística, quer dizer, uma formalidade que garante que o processo vai tramitar naqueles moldes para que o réu não tenha os seus direitos violados. Tá? E aí o juiz precisa antes analisar aquela questão processual. Se ele entender que a petição é inepta, ele tem que extinguir o processo sem análise do mérito. Agora, se ele entender que a petição é inepta e que quem tem razão no mérito é o réu, ele supera o vício formal e julga o mérito em favor do réu. Ok? Bom, era isso que a gente tinha para tratar na aula de hoje. Viva o Carnaval! Que nós tenhamos um belíssimo Carnaval em 2022 e nós nos vemos na próxima aula em que nós vamos continuar tratando sobre sentença. Até mais!